Fala pessoal do canal Fábio Nunes Mentoria, estamos de volta, mais um vídeo aí. Eu quero agradecer a você, povo de Deus, que tem compartilhado, que tem curtido, que tem comentado aí as nossas postagens, nossos vídeos, né, e tem participado, interagindo aí com a gente. Hoje, esse assunto aí bem interessante, né, o Espírito Santo está morando no barraco, né, como que isso está acontecendo? A gente vai comentar um pouquinho, porque a situação realmente é muito séria, né? Apesar de parecer aqui uma brincadeira, mas é exatamente isso que está acontecendo, né? Dentro dessa analogia que a gente vem trazendo. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto que eu tenho certeza vai edificar a sua vida, e aí você também já pode cooperar com a gente aí, deixando o seu curtir, dando o seu like, compartilhando, comentando aí abaixo, tá? Interagindo com a gente aí, para que o YouTube ele possa identificar que é um conteúdo importante, se assim você tem julgado o nosso conteúdo. Então, primeiro ponto aqui, o que a gente vê, né, hoje nas igrejas, que é dado uma ênfase muito grande para o templo feito por mãos humanas. Né? E a gente vê aqui, conforme essa passagem de Atos 17, 24, que Deus, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em templos ou em santuários feitos por mãos humanas. É interessante que a Bíblia diz que o Senhor ele não habita em santuários feitos por mãos humanas, mas a gente dá uma ênfase muito grande na questão do templo. Inclusive, o templo hoje, para muita gente, para muitos irmãos, infelizmente, virou o único ambiente onde eles têm um momento com Deus, porque um momento de comunhão. Porque em casa, hoje, o que a gente percebe, né, e sabe, né, infelizmente, né, são informações, né, que chegam, que as pessoas não têm compromisso. A gente vê também o resultado, né? A Bíblia diz que para todo efeito existe uma causa ali, em Amós 3 a gente vê isso. E se as pessoas hoje, se os irmãos, se o povo de Deus, de modo geral, tivesse com essa intensidade, buscando ao Senhor, orando, jejuando em suas casas, tendo essa busca individual, a gente não veria o que a gente tem visto hoje, né? Inclusive vários escândalos aí, e um povo fraco, um povo adoecido, um povo que não entende da palavra de Deus. Então, isso é um resultado que a gente vê claramente, né? A gente conhece o fruto pela árvore. Então, se a gente está vendo um resultado nesse nível, a gente sabe que a causa, né, existe ali um fundamento, existe uma base para que isso aconteça. Se a gente estivesse vendo um povo de Deus, um povo que conhece a palavra, um povo que não é enganado, um povo que está atento, um povo saudável, um povo, posso dizer até próspero, né? A gente não estaria vendo, a gente saberia que a raiz disso, o fundamento disso, é o que? Uma vida de oração, uma vida de estudo, uma vida de dedicação, onde o tempo é investido de uma maneira sábia, conforme a recomendação de Efésios 5. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui é essa ênfase que é dada ao templo feito por mãos humanas. Né? Então, a gente fica ali com aquela atenção, porque a igreja, aí, né, claro que tudo que é feito é importante. Manter a higiene do ambiente, manter um ambiente bem bonito, né? manter um ambiente agradável, né? Saudável ali, para a gente poder estar presente e, como é dito, né? Adorar a Deus, enfim. E a gente está nesse ambiente, é claro que é muito melhor do que estar num ambiente sujo. Mas o problema não está aí. O problema não está em limpar a igreja, o problema não está em pintar a igreja, o problema não está em congregar numa igreja bonita, né, em investir na obra para que a estrutura, né, ali de tijolo e cimento ela fique mais bonita, ela seja maior. Não, o problema não é esse. O problema é quando a gente dá prioridade àquilo que não é prioridade. Esse é o problema. Quando a gente coloca aquilo que é secundário no lugar do que é primário. E a gente vai ver isso aqui. Então, esse outro texto que eu trago aqui, ó, que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos, pois somos santuário do Deus vivo. Então, olha que interessante.
Primeiro, a gente viu que o Senhor ele não habita em templos feitos por mãos de homens, por mãos humanas. Então, por mais bonito que seja de ouro, de prata, ou qualquer outro metal, de diamante, com estrutura, com decorações de diamante, Deus não habita ali. Jesus ele falou, onde estiverem 2 ou 3, eu estarei presente. Então a gente vê, quando a igreja está vazia, quando acaba o culto, o pessoal vai embora, acabou. Não tem a manifestação gloriosa, não tem a habitação do Senhor. E eu não estou falando da onipresença de Deus, que a gente sabe que Deus está presente em todo lugar, inclusive até no prostíbulo. Ou a gente pode pensar assim, não, Deus não sabe o que acontece no prostíbulo, ele não está lá. Então, quando o Senhor ele fala, quando 2 ou mais estiverem reunidos, significa o quê? União de propósito, de mentalidade, de intenção, para que a manifestação da presença de Deus seja notória. Aí sim, nesse sentido, o Senhor, Deus, ele não está no prostíbulo, porque ali não há uma intenção em manifestar a glória de Deus. Ali há uma atividade contrária à santidade de Deus, favorável à vontade do inimigo. Então não há uma manifestação da glória de Deus, mas há o conhecimento de Deus sobre o que acontece ali. Né? E a gente chama isso de quê? De onipresença, de onisciência. Deus ele tem ciência de tudo e ele está presente em todo lugar. Inclusive, dentro do prostíbulo existe uma ação de Deus. Que prostíbulo que eu estou colocando pode ser uma boca de fumo, pode ser num ambiente religioso onde as pessoas estão distantes de Deus, apesar da religião. Né? Então, não é só o viciado, a prostituta, né, o traficante que está longe de Deus. Não, tem gente religiosa dentro da igreja que está longe de Deus. Então, a questão, o Espírito Santo de Deus, ele está trabalhando nos corações ali. Ele está sendo rejeitado dia após dia, pela maioria. Aí um ou outro se converte, aí tenta buscar mais um, e assim vai. Então a gente tem essa ação, essa presença, essa ciência de Deus em todo lugar. Agora a manifestação, conforme Jesus ele falou, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, aí é um outro ponto. Então a gente percebe aqui que o santuário, o templo, a igreja, ela é um local onde a verdadeira igreja, o verdadeiro templo se reúne. Quando a reunião, quando o culto acaba, Deus ele sai. E ele vai para onde? Ele sai dentro de cada um que estava ali. E ele vai acompanhando 24 horas, né? 4 semanas por mês, né? 30 dias por mês, 12 meses no ano, 365 dias. Sempre ali, ó. Todo o tempo, 24 horas, como eu disse, em todo o tempo, ele habita dentro de nós. O Senhor habita dentro de nós. Agora vamos continuar desenvolvendo esse raciocínio. Olha só. Paulo ele diz aqui em 1 Coríntios 3,16: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Paulo está fazendo uma pergunta. Porque, ao que parece, os coríntios, né, os irmãos coríntios, não estavam entendendo essa situação. Não tinham atentado para esse detalhe. Então, Paulo ele traz, vocês não sabem que vocês são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Olha que interessante. Então, se por um lado a gente tem um Deus que não habita em templos feitos por mãos de homens, a gente tem um Deus que habita dentro do nosso corpo, no nosso ser, na nossa alma. Deus habita em nós. Jesus ele falou, aqueles que me amam, né, aqueles que me obedecem, eu virei e farei morada, eu e o Pai. Faremos morada nele. Então Deus ele faz de nós o que? Moradia. Então a gente entende que nós somos o templo, a igreja principal. O local de reunião é um local secundário, porque ali
Deus ele se faz presente manifestando a sua glória quando dois ou mais se reúnem. Aqui não, aqui é individual. Aqui é pessoal, aqui eu posso estar sozinho em cima de um monte, no profundo do abismo, seja onde for. O Senhor ele está aqui, sempre, para onde eu for. Olha que detalhe. Mas será que isso é tão importante? Vamos ver o segmento desse texto aqui, que no versículo 16 diz o que a gente acabou de ler, e no versículo 17 diz assim: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Sagrado. O nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração é sagrado. Corpo, alma e espírito, sagrado. Muito mais sagrado do que o templo feito por mãos humanas. Muito mais sagrado. Então, se a gente tem o cuidado de não jogar papel no chão, de não colar o chiclete, né, embaixo da cadeira, de não ir lá e pichar, né, o muro da igreja, que seria uma blasfêmia, seria um absurdo, né? Hoje existe o comentário, as pessoas falando, não, mas dentro da igreja, colocando luz, colocando isso, colocando aquilo, isso daí é o de menos. Isso daí é o de menos. Tem que ser visto também? Tem que ser visto. Conforme o vídeo que eu vi, o rapaz falando, poxa, isso tira a atenção, né? Até porque não é uma casa de adoração. Jesus ele falou que seria a casa de oração. O que Jesus está falando com isso? Que a prioridade ali é a oração. A prioridade é a oração. Hoje a gente vê nas igrejas o quê? 10 minutos de oração, 3 horas de louvor. Mas quem é que fez isso? Quem é que está fazendo isso? Quem é que está influenciando isso? Mas vamos lá. Se nós somos santuário de Deus, que Deus fez morada, nosso corpo é sagrado, como que o Espírito Santo de Deus está se eu não cuidar da minha saúde? Olha que questão. Olha a pergunta. O Espírito Santo habita em mim. Ele tem o meu corpo como a casa dele. Se eu não cuido da saúde, o que está acontecendo? Crente que não cuida da saúde está colocando o Espírito Santo para morar em um barraco. Esse assunto é muito sério. De repente, é claro que assim, a gente vai ver um pouquinho mais à frente, você de repente não tem responsabilidade de estar talvez numa condição ruim, desagradável de saúde, até aqui. Porque isso realmente não tem sido pregado nas igrejas. O cuidado com o corpo não tem sido pregado nas igrejas. O cuidado com a saúde não tem sido pregado nas igrejas. E o que a gente tem visto? Aí é crente com um monte de problema, um monte de doença, um monte de ferida, é uma série de problemas. Isso eu estou falando da saúde. Porque hoje, eu não vou nem entrar nesse assunto, porque senão a gente toma muito tempo aqui do vídeo. Eu quero encurtar o máximo possível, para a gente poder manter o foco aqui dentro desse assunto, que é a saúde hoje. Mas as outras áreas também, uma decadência. E o povo de Deus aí vive naquela esperança de que na glória vai mudar. Mas existe um comprometimento, se a gente vai de fato habitar na glória, se a gente vai acessar a eternidade, porque esse texto que a gente acabou de ler antes, desse slide que eu estou passando aqui, ele diz, ó, quem destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Isso é tão forte. A gente pegou um instrumento emprestado para executar um trabalho. Para executar um trabalho. Por que o Senhor ele recebeu um corpo? Ali em Hebreus 10 diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas me preparou um corpo para que eu obedeça a sua vontade. Ou seja, a gente ganhou um corpo que é uma ferramenta para que a gente viesse para cá para a Terra e cumprisse com um propósito. Agora, como é que a gente está utilizando essa ferramenta? Qual é o cuidado? Será que a gente está largando na chuva, no sol? Né? Porque quando a gente pega uma ferramenta, daqui é do vizinho, é do outro.
Aí a pessoa que não tem responsabilidade, deixa ali, né? Aí pega chuva, pega sol, pegou ali uma serra, de repente para usar, enferruja, o martelo fica ruim, né? Quebra, se parte, enfim. Né? Pegou algo de alguém, cuidou, ou seja, não cuidou, né? Cuidou de qualquer maneira, deixou para lá, deixou revirir. E aí, como é que faz? Vai quebrar, vai ficar ruim, vai estragar, não dá para usar. Como é que muitos irmãos hoje estão que não tem mais condição de fazer a obra? Não consegue mais, tem uma debilidade, tem uma deficiência, é um cansaço, é uma fadiga, é uma depressão, é uma ansiedade, é uma crise de ansiedade, é síndrome do pânico, uma série de coisas. Irmão é que, infelizmente, por não cuidar da diabetes, teve que, da saúde, né? Teve que, por causa da diabetes, fazer uma amputação, uma enxaqueca que não passa nunca, uma série de problemas, é uma obesidade que a Organização Mundial de Saúde já classificou como doença, uma doença crônica, uma doença metabólica, uma doença que precisa ser tratada. E o sistema está querendo fazer com que você aceite essa condição. Ah, não, tem que te aceitar, as pessoas têm que te aceitar assim. Não, beleza, claro que a gente tem que aceitar você assim. Obeso, magro, gordo, sobrepeso, magrelo, desnutrido. A gente tem que aceitar de qualquer forma. Tem que receber, tem que amparar, tem que ajudar, tem que cuidar. Agora, paga-se um preço na saúde. Então, crente, se você até aqui não recebeu essa instrução, não tem problema. O pecado era por ignorância. O pagamento desse pecado é outro. Mas agora, a partir de agora, se você não fizer uma mudança, aí o negócio fica complicado. Aí fica complicado. Porque agora você está recebendo um conhecimento de que você é templo do Espírito Santo de Deus, e isso não significa simplesmente, eu falo em língua, eu rodo na igreja, eu manifesto, tá? Mas e o cuidado que você tem que ter com o templo? Isso é um detalhe. Olha aqui, ó, o contraste. Na igreja, o trabalho que a gente tem para criar um templo bonito, uma igreja bonita, olha ali como é que fica. A sua esquerda, né? A nossa esquerda aí. Você vê um templo bonito, grande, né? Com detalhes, muito, muito bonito, muito bem feito. E esse aqui ainda não é um dos melhores, mas é bem, né? Muito, muito imponente, né? 2 torres. A gente vê ele muito bonito. Mas e o nosso corpo? Como é que fica? Que é o verdadeiro santuário. Aí fica como esse aqui, ó, à direita, um barraco para o Senhor morar. É isso que a gente tem oferecido. É como se, para fazer, o Senhor ele dissesse assim, olha, eu faço visita, presta atenção nessa analogia, eu faço visita naquele restaurante ali. Eu vou ali, visito ali todo dia. Vou ali no horário do almoço, faço uma visita, como uma comidinha. Mas naquele outro restaurante, eu passo o dia inteiro. Aí a gente faz, sabe o quê? Pega esse restaurante que ele visita, deixa muito bonito, monta o melhor prato, coloca os melhores funcionários. E o outro restaurante que ele passa o dia inteiro, fora esse dia de visita que visita o outro, a gente deixa largado. Rato andando para lá e para cá, andando por cima da comida, barata, tudo ali, enferrujado, cano estourado, mofo nas paredes, não tem funcionário direito. É ali, aquele restaurante. Tem lógica isso? Tem lógica isso? Pensa comigo. Tem lógica isso? Eu pego o templo que Deus não habita, deixo lindo. Pego o templo que Deus habita e deixo péssimo. Não cuido. Então aqui em Romanos 12:1, a gente vê, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que acontece? No Antigo Testamento, a gente sabe que se ofereciam animais em sacrifício a Deus. Sendo que tem um detalhe, passar aqui o slide. O animal não poderia ser qualquer animal. Vamos ler o texto de Malaquias 1:8. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum.
Ó, vocês estão trazendo animais cegos, vocês não estão vendo mal nisso. Na hora de trazer animais aleijados e doentes como oferta, vocês também não estão vendo nenhum mal nisso. Agora, tenta oferecer de presente esse sacrifício para o governador. Será que ele vai se agradar de vocês? Será que vai atender os pedidos de vocês? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Será que se a gente for todo doente, todo lascado, procurar emprego, vai falar assim, olha, quero trabalhar aqui na sua empresa, empregador, sendo que eu tenho problema de glicose alta no sangue, eu tenho hipertensão, eu tenho enxaqueca, eu tenho depressão, eu vivo no médico, eu vivo doente faltando trabalho, eu tenho aqui artrite, eu tenho osteoporose, eu tenho... Será que esse empregador vai te empregar? Será que ele vai gostar do fato de você estar trabalhando para ele? Será que ele vai achar um bom negócio te contratar? Agora, por que a gente se oferece dessa forma diante de Deus? Então, por isso que em Romanos 12 fala, apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Agradável. São coisas que a gente só vai conseguir alcançar se tivermos saúde. Vamos ver qual é o desejo de Deus. Qual é o desejo de Deus? Mas, irmão, olha, deixa eu te falar, irmão. A gente está no corpo e vivendo nesse corpo, mas o corpo vai para o pó. E o que vai mesmo para o céu é a alma. Querido, a maior bobagem que o cristão pode acreditar, dentre muitas, uma das principais, vou dizer assim, tem muita bobagem que o crente está acreditando hoje, é essa. Pensa. Você e eu, nós estamos aqui numa missão. Nós temos que cumprir um propósito. Ninguém está aqui à toa. Nem um passarinho está aqui à toa. Nem uma árvore está aqui à toa. Tem nada que está aqui à toa. Tudo que Deus criou tem um propósito. Principalmente nós somos imagem e semelhança dele. Aí pensa comigo. Será que Deus, ele quer que a gente cumpra com o propósito dele doente ou com saúde? Será que ele realmente não tem cuidado, ele não se interessa com a nossa saúde, com o nosso corpo? Eu não vou responder isso não, vou deixar a Bíblia responder. 3 João 2, terceira epístola de João, no verso 2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Querido, esse vídeo, esse conteúdo, se você não atentou para isso, tem que servir de despertamento para você. Eu não estou aqui contra você, eu estou aqui ao seu favor. Para que você deixe de ser enganado, você amplie, você expanda a sua consciência e você, a partir de hoje, em nome de Jesus, passe a cuidar da sua saúde para você não sofrer. Eu grifei aqui, ó, e que tenhas saúde. Olha o Espírito Santo inspirando o apóstolo João a falar, amado, desejo que você vá bem em tudo e que você tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Ou seja, você alcançou Deus, você está bem no seu interior, seu estado de espírito agora está elevado, você está numa frequência diferente, você está feliz, você tem paz, você tem a verdadeira alegria agora? Tem, João. Que maravilha. Agora eu desejo que você tenha saúde, saúde física, que interfere, é claro, né, positivo ou negativamente, depende do nível de saúde que você tem, na sua mente, nas suas emoções. Então, ó, tá bem seu espírito tá bem, sua alma tá tranquila? Tá bem. Então, tenha saúde. É o desejo de Deus que você tenha saúde. Isso é difícil? É. Hoje a gente está aí cercado de armadilha do sistema para tirar a nossa saúde. Hoje não tem mais, nessa altura do campeonato, não tem mais teoria da conspiração. Ficou muito claro que o sistema ele quer ferrar a gente. Perdoa a expressão. O sistema quer ver a humanidade doente e morta. Dizem alguns motivos aí, porque tem que reduzir a população para ter mais controle e tal.
Eu não sei exatamente se realmente é isso, apesar das pedras da Geórgia, que eu acho que foram até destruídas, falarem, na época que existia, falar sobre isso. Mas eu acho que foi destruída também, não tenho certeza. Então ali tinha o objetivo de reduzir a população, né? Acho que ali em torno de 500 mil pessoas, mais ou menos. Enfim, a luta, ela é grande. Por quê? Porque você vai ter que deixar de comer, por exemplo, dentro da alimentação. Tá? Estilo de vida saudável não é só alimentação, é estilo de vida. Mas vamos falar da alimentação, que o povo de Deus é um povo que come muito, né? A gente tem essa fama. Você vai ter que deixar de comer o seu pudim, você vai ter que deixar de comer o pãozinho. Você não sabe ainda, continua nos acompanhando aqui, que a gente fala muito sobre saúde nesse canal. Pãozinho da manhã, você vai ter que deixar de comer o bolinho da festividade da igreja, você vai ter que deixar de beber o refrigerante também que vem servindo na festividade também, entre outros lugares. Olha que contraditório. Numa festividade da igreja, onde, teoricamente, o Senhor deveria ser honrado, servem-se coisas para destruir o seu templo. Dá para entender que mundo cristão que a gente está vivendo? Dá para entender? Não dá para entender. Não dá para entender. É porque hoje na igreja reina a ignorância. O cristão hoje, de um modo geral, ele ama a ignorância. Ele não estuda nada. Não estuda a Bíblia, não estuda nada. De um modo geral. Não estuda nada. Fica perdendo tempo em rede social, fica perdendo tempo em televisão, vendo o que não presta, vendo Zorra Total, vendo Praça é Nossa, vendo série na Netflix, mas não estuda nada. É um amante da ignorância. Então você que está assistindo esse vídeo, chegou até aqui, nós precisamos fazer essa diferença. Precisamos fazer essa diferença e influenciar, com muita sabedoria, com muito amor, os nossos irmãos, para que eles consigam sair desse engano de ódio contra si mesmo, porque isso é ódio, querido. Isso é ódio. Quando você não cuida bem de si mesmo, você não se ama, você não pode dizer que você está se amando. Eu me amo, por isso que eu bebo veneno. Refrigerante é um veneno. Não tem outro termo para aplicar refrigerante. É um veneno. Aquilo que só faz mal para o corpo, que não tem valor nutricional nenhum, isso se chama veneno. Veneno. A gente precisa despertar. O sistema ele colocou um monte de coisa e dizendo assim, bebe isso daqui, come isso daqui, e a gente caiu. Cadê a vigilância? Às vezes tem igrejas, congregações, irmãos que oram muito, mas cadê a vigilância? Então, a batalha é travada contra os desejos da natureza humana, né? Os desejos de nossos próprios desejos, de, olha que sabor maravilhoso, mas isso daqui é muito bom, isso aqui é muito gostoso. O Espírito Santo de Deus ajuda em nossas fraquezas. Eu já orei a Deus para me libertar do pão. Eu já orei a Deus para me libertar do refrigerante. O problema é que a gente pensa que Deus ele não se envolve com essas coisas. Ao nosso ver, ao ver de muitas pessoas, é pequeno para Deus se envolver. Mas não é pequeno, não. Isso custa a sua vida, isso custa o seu bem-estar, isso custa a qualidade de vida da sua família. Isso custa o desempenho, o seu desempenho na obra de Deus. Porque um corpo doente que não raciocina direito, cheio de açúcar, cheio de trigo, cheio de glúten, cheio de coisas que são veneno. E o povo de Deus nem sabe muitos nem sabem o que é isso, o que é glúten. Então, a mão de Deus, ela está estendida para te ajudar em toda e qualquer situação que você tiver dificuldade, por mais boba que seja. Eu não tenho problema nenhum em falar assim, eu orei e orei mesmo. E orei, não foi orei uma vez, não, 1, 2, 3 vezes, não. Eu orei mesmo para libertação, para me libertar do refrigerante. Eu orei para que o Senhor me libertasse do pão. Porque tanto o pão quanto o refrigerante vicia. O açúcar presente nos dois, e o trigo também vicia. Mas o açúcar presente nos dois, principalmente no refrigerante, que tem muito mais açúcar, ele vicia 10 vezes mais que a cocaína. Já foi feito isso daí, um experimento científico. 10 vezes mais que a cocaína. Então, o cristão ele parou a libertação. Eu me livrei da cocaína, me livrei da maconha, hoje eu estou aqui liberto. Está liberto? Será que está liberto? A libertação não acaba. A gente vai vendo que tem várias coisas para se libertar, muita coisa para se libertar. E o processo ele é contínuo.
Porque isso, a libertação é um aperfeiçoamento constante, diário. Você tem que acordar de uma maneira e dormir de outra, melhor do que você acordou. Esse é o nosso compromisso com Deus, para que a obra de Deus ela venha a ser cumprida por nós, aquilo que Deus deu na nossa mão, nossa missão de vida, que a gente alcance maiores níveis de excelência cada vez mais no nosso desempenho nesse serviço. Eu espero, sinceramente, que você reflita sobre isso, reflita sobre essa mensagem, passe esse conteúdo à frente. É com muito carinho, é com desejo que você tenha saúde que eu compartilho esse conteúdo com você, que eu paro aqui tudo para poder compartilhar esse conteúdo, esse raciocínio, esses textos bíblicos, para você ter uma vida diante de Deus que seja agradável. O Senhor ele falou, aqueles que estão sobrecarregados, venham até mim. Por que sobrecarga? Porque a Bíblia fala de uma carga. Quer vir após mim? Tome o seu fardo, a sua carga e me siga. Tem uma carga. A sobrecarga, sabe o que é? É aquilo que você está carregando sem necessidade. Não deveria estar carregando. Não foi Deus que colocou. A cruz é um fardo que todo cristão deve levar. Não vou levar a minha cruz. Agora, a sobrecarga são os problemas que a gente consegue alcançar. Ao invés de a gente alcançar a vitória, a gente alcança problema. A gente consegue alcançar esses problemas, agrega na nossa vida, agrega assim, né? Assimila isso, traz isso para a nossa vida e aí fica sobrecarregado. Aí, além de ter que cuidar das finanças, ter que cuidar do filho, do marido ou da esposa, ter que cuidar da casa, ter que cuidar de ter uma série de compromissos, ainda tem que parar várias vezes para cuidar da saúde, porque não cuida da saúde. Uma sobrecarga. Mas quando a gente cuida da saúde, a gente desempenha o nosso papel na família, entre amigos, na sociedade, no nosso trabalho, de uma maneira diferente, otimizada. Que Deus te abençoe grandemente, continue com a gente, porque aqui tem muito conteúdo para falar sobre desenvolvimento pessoal com base na Bíblia, se utilizando também das descobertas da verdadeira ciência. Um forte abraço.